Minha noiva cancelou nosso casamento no último minuto para fugir com o ex. Mas o que aconteceu na lua de mel dela foi uma humilhação pública. Tudo estava pronto. O altar, os convidados, o vestido, e, no último segundo, ela simplesmente desapareceu. Fugiu com o ex, sem sequer olhar para trás. Mas o que ela não imaginava era que a lua de mel que tanto sonhou se transformaria no pior pesadelo da vida dela. Não há palavras para descrever o nível de devastação que senti naquele dia sem que pareça exagero. Mas, se você já teve absoluta certeza de algo, se já sentiu que sua vida estava no caminho certo, que todas as peças estavam se encaixando para te levar exatamente onde deveria estar, então talvez consiga entender o que é ver tudo desmoronar diante de você, da forma mais cruel e inesperada possível. Foi exatamente isso que aconteceu no dia em que eu deveria me casar com Mariana, a mulher com quem compartilhei os últimos 2 anos da minha vida e com quem estava convencido de que construiria um futuro sólido e feliz. Nada me preparou para o que aconteceu, e muito menos para a forma como descobri. O dia começou com o nervosismo normal de quem está prestes a dar um passo tão importante como o casamento. Não vou dizer que tinha dúvidas, porque não tinha. Mas me sentia sobrecarregado pela magnitude do momento. Passamos meses planejando cada detalhe, garantindo que tudo fosse perfeito. Eu investi uma quantia absurda de dinheiro para tornar aquele dia inesquecível, desde a decoração elegante até o menu refinado, cuidando de cada pequeno detalhe que Mariana queria incluir. Sempre soube que ela se importava com a imagem, que se preocupava com o que os outros pensavam, e queria um casamento que deixasse todos sem fôlego. E eu aceitei, porque, no fundo, também queria que fosse especial para ela. Não importava o custo, o esforço, ou as longas horas de planejamento. Tudo o que me importava era vê-la feliz. Quando acordei naquela manhã, meu celular estava cheio de mensagens de amigos e familiares animados com o casamento. Li cada uma delas sorrindo, sentindo que aquele era o começo de algo lindo. Tudo parecia estar nos trilhos. Meus amigos me ajudaram a me arrumar, brincando sobre como todo noivo fica nervoso. Disseram que eu devia aproveitar cada momento, porque seria um dos dias mais importantes da minha vida. E eu sorri. Porque, apesar dos nervos, eu acreditava que estavam certos. Fui para o local da cerimônia com antecedência, querendo garantir que tudo estivesse perfeito antes da chegada de Mariana. O lugar era deslumbrante, uma fazenda com jardins impecáveis, iluminada por luzes quentes e decorada com uma elegância que era impossível ignorar. Fiquei parado por alguns instantes, absorvendo a emoção do momento, até que minha mãe se aproximou e perguntou se eu estava pronto. Respondi que nunca estive tão certo de algo em toda a minha vida. E então, meu celular tocou. Foi um simples som de notificação. Algo que, em qualquer outra circunstância, não teria importância. Mas, naquele instante, marcou o fim de tudo que eu havia construído com Mariana. Peguei o celular e abri a mensagem com a despreocupação de quem espera apenas uma confirmação trivial. Mas, assim que vi o nome dela na tela e as palavras, "Desculpa, não posso fazer isso. Estou indo com ele", eu soube que minha vida acabava de desmoronar. Senti um vazio no estômago. Uma sensação de irrealidade. Li a mensagem 1, 2, 3 vezes, como se pudesse mudar o que estava escrito. Minhas mãos começaram a tremer, enquanto meu cérebro tentava processar o significado daquelas palavras. Estou indo com ele. Eu não precisava perguntar quem era ele. No fundo, eu já sabia. Hernando. O ex dela. O homem que, segundo ela, não fazia mais parte da sua vida. O cara de quem ela me garantia ter se distanciado completamente. Já tinham me contado que a história deles era complicada. Que tinham um relacionamento cheio de idas e vindas, de problemas mal resolvidos. Mas eu nunca imaginei que ainda houvesse algo entre eles. Muito menos que fosse o suficiente para ela me abandonar no dia do nosso casamento. Não sei quanto tempo fiquei ali, parado, olhando para a tela do celular, incapaz de reagir. Ao meu redor, os convidados continuavam conversando e rindo, sem saber o que acabará de acontecer. Em algum momento, minha mãe notou minha expressão e perguntou o que houve. Eu tentei falar, mas não consegui. Senti-o escapar dos meus pulmões, enquanto o mundo ao meu redor parecia encolher. Quando finalmente consegui responder, minha voz soou distante, como se nem fosse minha. Apenas estendi o celular para ela, sem dizer uma palavra, e vi sua expressão mudar. O olhar de felicidade se transformou em incredulidade. Depois em raiva. E, por fim, em preocupação. Ela segurou meu braço com firmeza e disse que eu precisava me sentar. Mas eu nem conseguia me mover.
Foi então que tudo desmoronou. O evento que deveria ser um dos momentos mais felizes da minha vida virou um desastre absoluto. A notícia se espalhou entre os convidados, e a euforia deu lugar à indignação. Alguns tentaram ligar para Mariana. Outros perguntavam se era uma brincadeira. Meus amigos simplesmente ficaram ao meu lado, em silêncio, entendendo que nenhuma palavra poderia aliviar o que eu sentia. Mas, naquele momento, enquanto todos ao meu redor tentavam entender o que havia acontecido, só uma coisa passava pela minha mente. Mariana não apenas me abandonou. Ela fez isso da forma mais humilhante possível. E, ainda assim, no meio da raiva, da tristeza e da vergonha, algo dentro de mim começou a mudar. Eu não podia simplesmente aceitar aquilo. Não podia deixá-la seguir com a vida como se nada tivesse acontecido. Não depois de tudo que fiz por ela. Não depois da forma como fui exposto. O que Mariana não sabia, o que ela nem suspeitava naquele momento, era que isso não ficaria assim. Se ela achava que poderia simplesmente fugir com o ex e ter um final feliz, ela estava muito enganada. A traição dela teria consequências. E eu faria questão de transformar aquele momento no início do seu pior pesadelo. Atualização 1. Passaram-se dias inteiros até que a realidade do que aconteceu se assentasse em mim como uma laje de concreto, impossível de tirar de cima dos meus ombros. Nos primeiros dias, fui tomado por um turbilhão de emoções que oscilavam entre incredulidade, raiva e uma dor sufocante, impossível de expressar em palavras. O escândalo do cancelamento do casamento se espalhou como fogo em um matagal seco. Embora a maioria dos convidados tentassem apoiar, a humilhação de ter sido abandonado no altar daquela forma era insuportável. Não conseguia andar na rua sem sentir que as pessoas falavam sobre mim pelas costas. Abrir as redes sociais era um pesadelo, ou me deparava com mensagens de choque e solidariedade ou, pior, com cochichos de quem adora se alimentar da tragédia alheia. Mas nada foi pior do que o silêncio de Mariana. Nenhuma explicação. Nenhum pedido de desculpas. Nada. Ela simplesmente desapareceu com Hernando, como se os dois vivessem em uma bolha separada da realidade. E isso, mais do que qualquer outra coisa, acendeu algo dentro de mim. No começo, tentei me convencer de que o melhor seria esquecer, seguir em frente, não perder mais tempo com quem não merecia. Mas quanto mais pensava, mais percebia que o que me consumia por dentro não era apenas o abandono, mas a forma como ela fez isso. Não foi uma separação normal, uma decisão tomada com honestidade. Ela me usou até o último segundo. Me deixou com todas as despesas de um casamento que nunca teve a intenção de acontecer. Se aproveitou do meu amor, da minha confiança e do meu dinheiro para, no final, cuspir na minha cara. E isso não podia ficar assim. Foi numa noite de insônia, deitado olhando para o teto do meu apartamento vazio, que as peças começaram a se encaixar na minha cabeça. Comecei a pensar com frieza, transformando minha raiva em algo mais afiado, mais calculado. Eu não ia agir como um homem ferido que apenas se lamenta. Eu ia garantir que Mariana sentisse o peso da própria traição, de uma forma que jamais esqueceria. A primeira coisa que fiz foi investigar onde ela estava. Não demorou muito para descobrir que sua lua de mel com Hernando havia seguido exatamente como planejado, só que agora era ele quem ocupava o meu lugar. Foram para Cancún, hospedando-se nos hotéis de luxo que eu havia pago. A indignação que senti ao saber disso foi indescritível. Além de me humilhar publicamente, ela ainda estava aproveitando uma viagem financiada com o meu dinheiro, nos quartos que reservei para nossa lua de mel, com um homem por quem me trocou. A segunda coisa que fiz foi agir. Como todas as reservas estavam no meu nome, eu tinha controle total sobre cada pagamento. Então, decidi jogar a carta do golpe. Liguei para os hotéis e companhias aéreas, informando que meu cartão havia sido usado sem minha autorização e que se tratava de uma fraude. A resposta foi imediata. Mariana e Hernando foram acordados no meio da noite pela administração do hotel, informando que a reserva havia sido cancelada e que precisavam pagar imediatamente ou deixar o local. Claro, nenhum dos dois tinha dinheiro para isso. Hernando estava desempregado há meses, e Mariana, que largou o trabalho achando que depois do casamento poderia tirar um tempo para se encontrar, agora se via sem recursos, sem plano e sem lugar para ficar. Mas isso ainda não era o suficiente. Mariana me mandou uma mensagem frenética, cheia de desespero, e eu quase podia ouvir o pânico na voz dela, através da tela. Não respondi. Apenas imaginei a cena, ela parada na recepção do hotel, sentindo pela primeira vez o peso das próprias ações. Hernando, frustrado, lançando olhares de reprovação,
percebendo que estar com ela não lhe daria a vida fácil que provavelmente imaginava. Esse foi apenas o primeiro golpe. Mas a vingança, como todo prato frio, ainda tinha muitas camadas a serem servidas. Eu sabia que isso era só o começo. O que vinha a seguir seria muito pior. Atualização 2. O silêncio de Mariana após sua última mensagem não me surpreendeu nem um pouco. Eu sabia que ela estava presa em sua própria miséria, que sua tentativa de lua de mel roubada tinha se transformado em um desastre absoluto e que, pela primeira vez desde que decidiu me abandonar, estava sentindo o impacto de suas ações. Mas apenas saber que arruinei sua viagem não era suficiente. Eu queria mais. Queria que o mundo soubesse quem ela realmente era, que a imagem perfeita que construiu sobre si mesma desmoronasse do mesmo jeito que minha dignidade desmoronou no dia do casamento. Durante anos, Mariana foi um especialista em manipular sua própria narrativa, garantindo que sempre fosse vista como a mulher exemplar, a noiva ideal, a pessoa que todos queriam por perto. Ela fazia de tudo para manter as aparências, vivia obcecada com o que os outros pensavam dela. E eu sabia que expor a verdade seria o golpe mais devastador que poderia dar. A oportunidade veio mais rápido do que imaginei. Desde o escândalo do casamento cancelado, evitei ao máximo falar com amigos em comum, principalmente porque não queria reviver o trauma. Mas um dia, uma das melhores amigas de Mariana me procurou. Ela não me escreveu para me consolar ou oferecer apoio, mas sim porque estava indignada. Não sei se você quer saber disso, mas Mariana está contando a própria versão do que aconteceu, e é bem diferente da verdade. Quando perguntei a que ela se referia, recebi capturas de tela de conversas em que Mariana dizia que abandonou o casamento porque nossa relação já estava desgastada há tempos. Que eu a fazia infeliz. Que ela apenas seguiu o coração. Na história dela, não havia traição. Não havia engano. Não havia um homem com quem fugiu como uma covarde. Não. Na versão dela, Mariana era uma mulher presa em um relacionamento que não a satisfazia e que, com muita coragem, finalmente decidiu se libertar. A raiva que senti ao ler aquelas palavras foi tão profunda que, naquele instante, soube que minha vingança não podia parar por ali. Eu não podia deixar que ela reescrevesse o que me fez. Passei uma noite inteira reunindo provas, capturas de nossas conversas, fotos do casamento cancelado, recibos de todos os gastos que fiz, mensagens antigas em que Mariana dizia o quanto me amava e o quanto estava animada para se casar comigo. Compilei tudo que pudesse provar que, até o último momento, ela jogou comigo sem o menor remorso. Quando tive provas suficientes, escrevi uma longa postagem nas redes sociais, contando minha versão dos fatos com riqueza de detalhes. Não fiz isso com ódio nem insultos, apenas com a frieza dos fatos, deixando que a verdade falasse por si só. A resposta foi imediata. O post viralizou entre nossos círculos em questão de horas. Amigos, conhecidos e até pessoas que mal nos conheciam começaram a comentar. Alguns demonstraram apoio, outros ficaram horrorizados com o que Mariana fez. Seus amigos mais próximos, aqueles que acreditaram na sua versão, se sentiram traídos ao ver as provas. Alguns me enviaram mensagens pedindo desculpas por terem defendido Mariana, dizendo que jamais imaginariam que ela fosse capaz de algo assim. Mas o melhor foi o que aconteceu com a família dela. Os pais de Mariana sempre a enxergaram como uma filha perfeita, aquela que fazia tudo certo, que não cometia erros. Sua mãe, especialmente, tinha uma visão idealizada dela e sempre me tratou bem, acreditando que eu era o homem ideal para sua filha. Eu sabia que, se ainda existia alguém cuja opinião importava para Mariana, eram seus pais. E, de fato, assim que sua família soube da verdade, o escândalo estourou. Sua mãe a ligou imediatamente, segundo a própria amiga que me avisou, a conversa foi devastadora. Mariana tentou se defender, dizer que não era como parecia, mas sua mãe respondeu com frieza. Você se colocou nessa situação sozinha. Não espere que ninguém te tire dela. Seu pai, um homem sério e reservado, simplesmente a ignorou por completo, como se ela tivesse deixado de existir para ele. Pela primeira vez na vida, Mariana estava verdadeiramente sozinha. Não apenas perdeu seu relacionamento comigo e sua reputação entre os amigos, mas até sua própria família lhe deu as costas. A mulher que sempre se preocupou com a opinião dos outros, agora era protagonista de um escândalo do qual não podia fugir. Seu nome estava na boca de todos, e a humilhação pública se tornou um peso insuportável de carregar. Mas ainda restava uma peça nesse jogo. Hernando. Eu não ia me contentar apenas em ver Mariana afundar. Ainda faltava o homem pelo qual ela jogou tudo para o alto.
E o que eu estava prestes a descobrir sobre ele, faria seu sofrimento atingir um novo nível. Atualização 3. O caos em que Mariana estava afundada já era, por si só, uma obra-prima da vingança. Ela havia perdido a lua de mel que roubou, sua reputação estava em ruínas, sua família a abandonou e a bolha de fantasia na qual tentou se esconder explodiu bem na sua cara. Mas eu sabia que ainda restava uma última peça no tabuleiro, uma que, ao cair, terminaria de destruir o pouco que ainda lhe restava. Hernando. O homem por quem ela jogou nossa relação no lixo. Desde o momento em que eu ouvi o nome dele, soube que ele não era nenhum príncipe encantado. Mariana podia tentar se enganar com essa ideia romântica de que estavam destinados a ficar juntos, mas a realidade era que Hernando sempre foi um desastre. Antes de eu entrar em cena, o relacionamento deles foi uma montanha-russa de brigas, traições e promessas quebradas. A razão pela qual terminaram, segundo Mariana me contou na época, foi porque ele a traiu com outra mulher. E, quando ela o confrontou, ele simplesmente a deixou para ficar com a outra. O fato de ela ter voltado para os braços dele agora só provava o quão séria e patética era sua devoção por alguém que nunca valorizou. Não foi difícil descobrir que as coisas entre eles não estavam indo tão bem quanto ela imaginava. Através de alguns amigos em comum e perfis falsos que criei, consegui informações de que a relação deles estava se deteriorando rapidamente. Arruinada e sem apoio, Mariana se agarrou a Hernando como se ele fosse sua única salvação. Mas ele, acostumado a uma vida de festas e mulheres, não tinha o menor interesse em carregar uma mulher emocionalmente destruída e sem recursos. A tensão cresceu entre eles até que, inevitavelmente, o que começou como uma fuga romântica se transformou em um relacionamento tóxico, cheio de discussões e ressentimentos. O golpe final veio quando recebi uma mensagem de uma conhecida. Não era alguém com quem falava com frequência, mas sua mensagem foi breve e direta. Não sei se você quer saber disso, mas Hernando já está com outra. Não precisei de mais nada para perceber que a oportunidade que eu esperava estava bem na minha frente. Com um pouco de insistência, consegui que minha informante me enviasse capturas de tela. Nelas, Hernando aparecia claramente flertando com outra mulher, dizendo coisas que um homem comprometido definitivamente não diria. Ele fazia promessas de encontros, diversão e, o melhor de tudo, havia uma conversa entre ele e um amigo onde falava sobre Mariana. Ele não apenas a insultava, mas também deixava claro que nunca a levou a sério. Só usei ela porque não tinha onde ficar, e sabia que ela cairia de novo, porque é estúpida. Mas a pior parte foi quando ele escreveu: na real, tenho até vergonha alheia, só quero me livrar dela logo. Eu sabia que, se expusesse isso da maneira certa, não só teria o prazer de vê-la sofrer ainda mais, mas também tornaria sua humilhação total e absoluta. Peguei as capturas de tela e as publiquei em um fórum anônimo, onde já haviam comentado sobre o escândalo do nosso ex-casamento. Acompanhei as imagens com um simples comentário: para quem acha que Mariana e Hernando são uma história de amor, aqui está a realidade. Não mencionei nomes diretamente, mas todos sabiam de quem se tratava. Em minutos, a postagem explodiu. Os comentários se dividiram entre piadas, críticas a Hernando e outros que apenas riam da ironia da situação. Não demorou muito para Mariana descobrir. Alguém deve ter enviado as capturas para ela, porque naquela mesma noite meu celular se iluminou com uma mensagem sua. Mas, dessa vez, não era para me pedir explicações ou tentar me manipular. Era apenas um simples: por que você está fazendo isso? Fiquei olhando para aquelas palavras na tela por alguns segundos antes de bloqueá-la, sem responder. Eu não precisava dizer nada. Ela já tinha todas as respostas. A última coisa que soube foi que, após o escândalo, Hernando a largou sem o menor remorso. Ele foi embora sem nem discutir, simplesmente se livrou dela como um peso morto. Mariana, completamente sozinha, sem amigos, sem família, sem dinheiro e sem um homem por quem destruiu sua vida, foi forçada a voltar para a casa de uma tia distante, em uma cidade pequena onde ninguém a conhecia. Ela se tornou uma sombra do que já foi, uma mulher derrotada por suas próprias decisões. Uma pessoa que já não podia mais sustentar a imagem perfeita que tanto prezava. Finalmente, a vingança estava completa. Mas o melhor de tudo? Eu não precisei mover um único dedo para destruí-la. Ela fez isso sozinha. Atualização 4. O tempo havia passado, e, apesar de minha vida começar a entrar nos eixos novamente, a história de Mariana ainda não havia chegado ao seu desfecho definitivo. Aquele golpe brutal que ela recebeu após a traição de Hernando e sua queda em desgraça, não era suficiente.
Embora seu mundo tivesse desmoronado de forma irreparável, ainda havia algo dentro de mim que ansiava ver sua miséria se estender um pouco mais, ver como as pessoas não a esqueciam e como o eco de suas ações continuava a persegui-la. Eu sabia que sua reputação estava destruída em nosso círculo social, que sua família a havia rejeitado e que ela havia perdido as pessoas que antes a admiravam e a colocavam em um pedestal. Mas eu não queria que sua humilhação ficasse apenas nisso, não depois do que ela me fez. Foi então que comecei a notar algo curioso. Apesar de tudo o que aconteceu, algumas pessoas ainda tinham dúvidas sobre a história real. A memória coletiva é estranhamente volátil e, com o passar dos meses, certos conhecidos começaram a insinuar que talvez Mariana não merecesse o ódio que recebeu. Alguns diziam, foi um erro, mas não devemos ser tão duros com ela. Outros até sugeriam que eu tinha exagerado a situação. Foi nesse momento que percebi que a humilhação de Mariana não poderia ficar apenas como um boato, uma história que, com o tempo, poderia ser esquecida ou reinterpretada a seu favor. Decidi que a verdade precisava ser impossível de ignorar. Então, comecei a reunir novamente cada fragmento de sua traição, as capturas de tela das mensagens de Hernando, onde ele zombava dela e deixava claro que apenas a usou, as imagens de sua suposta lua de mel transformada em um pesadelo, e as conversas em que Mariana tentava reconstruir sua versão dos fatos, mentindo descaradamente. Desta vez, porém, não me limitei a compartilhar o material anonimamente em fóruns onde as pessoas já conheciam a história. Não, desta vez, a exposição seria muito maior. Criei uma conta em uma plataforma de relatos anônimos e publiquei toda a história, com todos os detalhes, garantindo que cada traição, cada mentira e cada engano fossem completamente documentados. Não mencionei nomes, mas qualquer pessoa que conhecesse a história real poderia identificá-los sem esforço. Em poucos dias, o relato começou a viralizar. Foi compartilhado em grupos de redes sociais, chegou a páginas de fofocas, foi discutido em fóruns e se tornou uma história que as pessoas comentavam com indignação e curiosidade mórbida. Os comentários eram impiedosos. Alguns a chamavam de o pior tipo de mulher. Outros riam de sua queda. Alguns até diziam, isso deveria acontecer com todos que brincam com os sentimentos dos outros. Mas o que mais me importava não era o que estranhos anônimos da internet diziam. O que eu queria era que Mariana a visse. E ela a viu. Soube por uma antiga amiga dela, a mesma que me alertou sobre suas mentiras no começo de tudo, que Mariana estava completamente devastada. No início, tentou ignorar, fingir que não a afetava. Mas, conforme os dias passavam, cada vez mais pessoas começaram a lhe fazer perguntas desconfortáveis. Alguns conhecidos, que antes a tratavam com indiferença, agora a olhavam com pena ou desprezo. Na loja onde costumava ir, as pessoas sussurravam às suas costas. Até no trabalho, onde conseguiu um cargo modesto após sua queda, alguém descobriu a história e os rumores começaram a se espalhar. Seu chefe, um homem conservador que valorizava a imagem e a reputação acima de tudo, não demorou a chamá-la em sua sala. Não podemos permitir que nossa empresa esteja associada a alguém envolvido nesse tipo de escândalo. Ela perdeu o emprego em questão de dias. E as coisas só pioraram. Quando sua família descobriu a magnitude do desastre, a situação ficou ainda mais insuportável. Até então, seus pais haviam tentado se manter distantes da humilhação pública. Mas, quando viram sua filha se tornar alvo de zombaria e desprezo na internet, sua reação foi pior do que Mariana jamais poderia imaginar. Sua mãe, que já a havia renegado depois do fiasco da cerimônia de casamento, desta vez foi ainda mais cruel. Eu queria que você nunca tivesse nascido. E então desligou o telefone. Seu pai, um homem de poucas palavras, simplesmente a bloqueou em todos os lugares, sem nem se dar ao trabalho de responder. Ela não tinha mais nada. Com o pouco dinheiro que lhe restava, tentou se mudar para outro lugar, longe da cidade onde todos a conheciam. Mas os problemas a seguiram. Sempre que tentava reconstruir sua vida, alguém encontrava história. Alguém lembrava seu nome. Alguém a apontava com desprezo. Onde quer que fosse, a sombra de sua traição a seguia. O que ela fez jamais poderia ser apagado. Jamais poderia ser esquecido. Foi então que Mariana finalmente entendeu que não havia escapatória. A última vez que soube dela foi através de uma mensagem enviada de uma conta desconhecida. Fiquei surpresa ao vê-la aparecer novamente. Mas, assim que abri o texto, percebi que não era o que eu esperava. Não havia insultos. Não havia desculpas. Nem mesmo um vestígio da arrogância que ela costumava ter. Havia apenas uma única frase. Como faço para parar de cair?
Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo, sentindo uma mistura estranha de satisfação e vazio. Eu sabia que tinha vencido. Sabia que Mariana finalmente havia entendido o que fez. Mas, em vez de responder, em vez de dar-lhe uma última palavra, simplesmente fechei a conversa e a bloqueei. Sua queda já não era mais meu problema. Seu sofrimento já não era mais minha responsabilidade. Atualização final. O tempo avançou com a indiferença cruel que a vida tem quando tudo que já foi importante se transforma em um eco distante, uma história que, embora ainda ressoe em certos cantos da memória, já não dói com a intensidade de antes. Minha vingança tinha sido meticulosa, paciente e devastadora. Mariana já não era a mulher que um dia conheci, aquela que se achava acima dos outros, convencida de que seu charme e astúcia a fariam escapar impune, sem enfrentar consequências. Não. O que restava dela era uma sombra desgastada do que havia sido, alguém que aprenderá tarde demais que o mundo não esquece e que suas ações a perseguiriam para sempre. Eu, por minha vez, segui em frente. No início, não foi fácil. A traição deixou cicatrizes profundas, algumas mais visíveis que outras. Por muito tempo, me acostumei a olhar para as pessoas com desconfiança, sempre me perguntando se qualquer um que se aproximasse de mim teria uma agenda oculta, um motivo secreto que eu só descobriria quando fosse tarde demais. Mas, com o tempo, com o esforço e com a certeza de que havia recuperado o controle da minha vida, aprendi a deixar essa paranoia para trás. A satisfação de saber que Mariana estava pagando pelo que me fez me trouxe a paz de que eu precisava. Achei que nunca mais haveria, que, com o desastre em que sua vida se transformou, ela simplesmente desapareceria do meu mundo, destinada a um lugar onde nossos caminhos jamais se cruzariam novamente. Mas a vida tem um jeito estranho de nos colocar frente ao que pensávamos ter deixado para trás, como se quisesse garantir que realmente fechamos um ciclo. Aconteceu em uma tarde qualquer, numa dessas pausas cotidianas que parecem insignificantes, até que, sem aviso, mudam completamente nossa perspectiva. Eu havia saído para tomar um café, algo que se tornará um hábito tranquilo depois do trabalho. O café era pequeno, não muito popular, mas aconchegante, o tipo de lugar onde as pessoas podiam se sentar com um livro ou um laptop sem ser incomodadas. Eu gostava da rotina de pedir sempre a mesma coisa, encontrar uma mesa perto da janela e desfrutar de um momento de calma antes de voltar para casa. Mas, naquele dia, a calma se quebrou no instante em que a vi. No começo, meu cérebro não a reconheceu completamente. Sua imagem era um reflexo distorcido da mulher que um dia conheci, uma versão desgastada, desprovida da confiança e arrogância que ela costumava carregar como uma armadura. Estava mais magra, com um rosto cansado, olheiras profundas que não tentava esconder com maquiagem. Suas roupas, antes escolhidas cuidadosamente para transmitir uma impressão de perfeição, agora pareciam escolhidas sem muito interesse, como se sua aparência já não fosse prioridade. Ela parou ao me ver. Não foi um movimento brusco ou dramático, apenas um instante em que seus passos hesitaram, em que seu olhar encontrou o meu. E, pela primeira vez em toda essa história, vi algo em seus olhos que nunca estivera ali antes. Não era desafio. Nem mesmo tristeza. Era derrota. O tempo pareceu desacelerar entre nós. Não havia ninguém naquele café que soubesse o que havia acontecido, ninguém que entendesse a história que nos unia, a guerra silenciosa que travamos durante meses. Éramos apenas duas pessoas em um lugar qualquer, separadas por uma distância que, embora curta fisicamente, parecia um abismo impossível de atravessar. Ela abriu a boca, mas, no início, nada saiu. Parecia procurar as palavras certas, algo que pudesse significar alguma coisa depois de tudo o que fez. Mas o único som que encontrou foi um sussurro que mal conseguia ouvir. Me desculpa. Não foi um pedido de desculpas dramático. Não houve lágrimas, nem súplicas, nem tentativas de reconstruir algo que ambos sabíamos que já não existia. Apenas duas palavras frágeis, sem expectativas, ditas como se fossem uma confissão inútil. Fiquei em silêncio, observando-a, sentindo uma onda de emoções que não conseguia decifrar completamente. Não senti ódio. Não senti raiva. Nem mesmo pena. Apenas uma certeza tranquila de que tudo havia chegado ao seu fim natural. Não respondi. Não porque não houvesse nada a dizer, mas porque já não era necessário. Peguei meu café, levantei-me da mesa e caminhei em direção à saída sem olhar para trás. Eu sabia que nunca mais haveria. E, pela primeira vez em muito tempo, percebi que isso realmente não fazia diferença. A história de Mariana havia terminado. E eu, finalmente, era livre.